Olá pessoal, como eu tinha prometido, fazer um videozinho aqui explicando sobre aquelas duas tarefas relacionadas a número real, tá? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu vou falar aqui um pouco sobre você criar um método novo para uma primitiva do Dart. Então é possível eu pegar qualquer classe do Dart, inclusive classes primitivas como o int, o double, a string, né, que são coisas que já estão ali nativas no Dart, e eu posso inserir novos métodos nela, né? Então eu vou usar, né, quando eu for fazer isso, eu faço uma classe e eu vou criar essa classe chamada do tipo extensão. Esse nome aqui eu não vou usar para nada, na verdade. Mas eu vou falar que ela é do tipo extensão e que ela vai estar dentro do int. Então, a partir de agora, o int vai receber tudo que essa classe tiver. E aí eu vou começar a construir essa classe. Então, nessa classe, eu criei um cara chamado bitmask. Aqui, eu vou criar uma máscara aonde eu vou setar, né, o que elemento eu vou estar removendo ou setando dentro de um conjunto de bits. Então o que eu fiz aqui foi a possibilidade agora de eu poder pegar, né, bits dentro do meu inteiro e setar bits do meu inteiro. Como é que funciona isso? Eu falo aonde que é a posição do meu bit, né, e qual que é o tamanho de bits que eu quero pegar. Então assim, se eu tiver lá 32 bits num vetor, eu quiser pegar do 24 até o 32, né, eu coloco posição 24 e coloco tamanho 8, né, ele vai pegar lembrando que aqui nas posições o primeiro é 0, então 32 bits ele vai de 0 até 31, aí a posição 24 até o 31 dão os 8 bits, por exemplo, né. E o 7 bit é a mesma coisa, eu posso pegar uma palavra que eu já tenho, que eu quero já ter um conjunto de bits nela, e eu quero a partir de uma certa posição, e eu falo qual que é o tamanho. Por que eu tenho que falar que o tamanho? Porque o int, na verdade, ele é 64 bits aqui no Dart. E as palavras, às vezes, que eu tenho aqui, ela é apenas 4 bits, apenas 5 bits que eu estou pegando dela. Então, se eu quiser fazer um E, né, que é o que eu estou fazendo aqui, um E de bit, e eu não falar qual é o tamanho, ele vai fazer um bit com 64 e o resto tudo vai ser zerado. Então eu coloco aqui e falo qual que é o tamanho desse cara em bits que eu realmente estou utilizando, né? É isso que a gente acaba fazendo aqui. Beleza, então a partir de agora o int tem essa característica. Então você tem que declarar fazer um import, né, dele no seu arquivo. Então vamos pegar aqui esse primeiro caso, né, que é o heart tape x para real. Olha o tanto que ele ficou pequeno agora, né? Então a primeira coisa que eu faço é converter a minha string para um número. Então a minha string agora ficou um número, né? Eu falei que ele é em hexa e aí ele virou um número inteiro para mim. Depois o que eu faço? O meu S é o último bit, né, de 32 bits, como é de 0 a 31, né, é o 31º bit que eu vou pegar e só de tamanho 1. Então esse cara é o meu S. O meu E são os 8 bits anteriores. Então é lá a partir do 23 e tamanho 8. Ele vai morrer exatamente no 30, tá? E os outros 23 bits anteriores são o restante que monta para nós a parte decimal. Aí o que eu faço? Eu pego o número que está relativo a 23 bits, né, porque não sei se todos sabem aí, mas sempre que você multiplica o número por 2 ou múltiplos de 2, você está deslocando o bit para a esquerda. Se você divide, você está deslocando para a direita. Então quando eu faço essa divisão, né, é a mesma coisa que eu estivesse deslocando eles para a esquerda. E aí, como ele é um número double, né, eu vou tendo casas decimais nessa multiplicação, que é exatamente o que essa regra quer. Aí depois eu construo do jeito que ele colocou lá, que é o menos 1 elevado ao S vezes 2 elevado ao E menos 127 vezes 1 mais o que tiver no F, né? Então essa daqui já é a minha parte real, depois que eu fiz tudo isso. Tá? Se a gente for querer para testar, eu pego aqui para testar, eu coloquei um número, né? Esse cara aqui, ele tem que me dar isso. Eu peguei lá da norma, tá?
e rodei. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi identificar quais são os valores que tinha que dar, né? Por isso que eu comecei pelo teste. Fui no Excel, montei, esquematizei tudo direito. E aí agora, eu rodando, ele me mostra que atendeu o meu valor. Beleza, é isso mesmo. Aí, se eu viesse agora nesse outro, que é um pouquinho mais complexo, né? Eu tenho que fazer o inverso do processo. Então, o inverso do processo é, primeiro, eu vou lá e vou verificar se esse cara double, né? Primeiro eu vou criar um bit array. Então esse bit array é onde eu vou começar a colocar os bits, construindo a meu número binário. Aí eu vou começar analisando o double. O double ele é positivo ou negativo? Se ele é positivo, eu não faço nada, vai ser o zero. Iniciei aqui, todos os bits estão em zero, não tem problema. O 31º bit, melhor 32º bit, vai ser 0 e está certinho. Se ele for negativo, esse 32º bit tem que ser 1, né? Aí eu vou pegar e vou fazer setar esse bit. Então eu vou setar o 31º bit, né? Posição 31ª, que dá o 32º bit, porque começa a posição 0, tá? Eu vou colocar pelo tamanho 1 e eu quero colocar o valor 1. Então eu setei esse bit para esse valor. O valor do float, né? Aí, como ele é negativo, eu vou fazer ele ficar positivo. Vou lá e multiplico por menos 1 para ele ficar positivo, para eu poder fazer todo o resto do meu trabalho. Beleza, consegui primeiro o último bit. Os outros 8 bits sequenciais é aquele bit em que você faz e elevado a... Não, desculpa, 2 elevado a e menos 127. Se você fizer o inverso, fazer isso igual a um x, aplicar log dos dois lados, eu estou sem a minha canetinha aqui para poder mostrar esse equacionamento, você vai ver que você isolando o e, você chega que a solução sua tem que ser 127 mais log desse valor dividido por log de 2. Só que a gente quer só a parte inteira dele, porque ele é somente a parte inteira que a gente vai estar trabalhando aí, né? Porque ele é um inteiro. Então, o inteiro flower é o inteiro, maior inteiro que é menor do que o número que a gente está trabalhando. Aí, beleza, eu agora vou setar lá no meu bit array esses bits. Então, é na posição 23, a partir do 8, e ele é o E. Quer dizer, a partir da 23ª posição, ele é do tamanho 8. Então, vou pegar só os 8 bits que tem dentro desse E aqui e colocar lá. O próximo item, né, eu já estou fazendo tudo de uma vez só, eu já estou setando os 7 bits aqui. Eu poderia até ter feito diferente, né? Eu poderia ter colocado aqui final int f. Opa, aqui é um double. É um int f primeiro. Como eu fiz dos demais, né? Eu acho o f. E aí sim eu coloco o f aqui, né? Mas como eu não precisava do f mais nenhum lugar, eu fiz isso porque eu precisava dele tanto aqui quanto aqui. Então, como eu não precisava, não fiz, mas não importa. Então, primeiro eu calculei o f. Como que eu calculei o f? Tá? Aí, se você for olhar a mesma coisa, a equação, você verifica que o valor que você tem desde o começo tem que ser dividido, tá? Isso tirando o sinal também, pelo o seu 2 elevado a e menos 127. Se você tirar esse cara e tirou o sinal, você tem essa parte, só que menos 1, porque lembra que ele é mais 1? Se você vir aqui, ó, você tem que tirar essa parte, né, e essa parte. Essa parte do sinal você já tirou. Aí essa parte aqui você faz, né, dividindo, aí você faz menos 1, você tem o F, tá? Então, feito isso, eu agora vou deslocar para a esquerda. Então, eu estou multiplicando. Quantos bits, né? São os 23 bits. Então, um número onde está todo mundo deslocando 23 vezes é esse número aqui. É só você pegar o 1 e desloca ele 1, 2, 3. Na calculadora do Windows dá para fazer isso. E você vai ver que ele é desse jeito aí, ok? Aí eu tenho esse deslocamento, então, né? E pego a parte, né, inteira. Tudo que eu tirei. Eu peguei tudo que estava antes da vírgula, fui deslocando para ele ficar depois da vírgula, não tinha mais nada antes da vírgula. Então eu converti isso aqui para inteiro. Não é mais um número double, né, float.
Então converti ele para inteiro. E agora, tendo o elemento em inteiro, eu vou lá e seto esses 23 bits para inteiro. Então eu faço 7 bits a partir da posição 0, tamanho os 23 bits que estiver, os 23 primeiros bits que estiver no F. É basicamente isso que eu fiz. E aí eu faço esse bit array, que é um inteiro, né, se transformar numa string, que é o que eu preciso retornar. Basicamente só isso. E aí eu consigo fazer, né, de forma bem menos verbosa, utilizando aquele conceito aqui da extensão. Tá ok? Aí se vocês depois vão receber... Ah, lá no Moodle já está, né? Eu já coloquei para vocês a... Já coloquei aqui, ó, o nosso... essa pastinha, tá? Essa pastinha já está aí. Aqui, ó, material de apoio. Então ela tá zipada, você baixa e já tá com tudo isso aí pronto. O que vocês têm que fazer? Tem que fazerem a parte de testes, né? Eu fiz só um testezinho de nada. Você tem que fazer todos os testes aí direitinho, confirmando. Então esse valor em X, esse valor que você recebeu em double, vai dar esse cara aqui exatamente, né, em hexadecimal. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.